Bom, nós realizamos uma pesquisa com alguns professores, nós fizemos uma pesquisa por amostragem, porque o tempo era muito curto, né? Convidamos alguns professores para responder para a gente algumas questões sobre o trabalho manual na escola Waldorf e algumas concepções que eles tinham, né? Este conteúdo é acervo para as pesquisas de nossas pós-graduações em artes manuais e foi apresentado no Congresso Artes Manuais na Academia. A nossa apresentação está dividida aí em 4, né, partes. A primeira delas, inclusão, princípios, legalidade e legitimidade. A segunda, o que dizem professores e professoras de escolas Waldorf, né, que esse momento ele faz referência a uma coleta de dados, né, que nós, integrantes aqui do grupo, fizemos, levantamos... Fernando, Oi? Sim? Posso pedir a gentileza de você clicar naquele botãozinho ocultar? Sim, tá vendo ocultar. Ali? Tá obrigada. Fiquei um pouco preocupado com o tempo, saí na correria, Nina. Tá tranquilo, não preocupa com o tempo, a gente está bem. Então, vamos lá. Beleza, então. Então, esse segundo momento faz referência a uma série de entrevistas que fizemos, né, com professores e professoras Waldorf, e aí, no devido momento, as colegas vão compartilhar com vocês. No terceiro momento, então, da roda, é o compartilhamento de experiências, inclusive dos grupos, das pessoas presentes aqui na roda, e a discussão, né, sobre possíveis ações, tarefas mesmo do dia a dia, que a gente possa empreender para facilitar a inclusão, não só de crianças, alunos com deficiência, mas também alunos e alunas menos habilidosas, que a gente sabe, né, que a pedagogia Waldorf se preocupa em incluí-los, incluí-las, mas é importante a gente pontuar também, porque em algum momento pode passar despercebido para nós, professores. E na conclusão da nossa roda, a gente está chamando de considerações finais, onde a gente vai poder tratar sobre algum assunto que não tenha sido apontado por nós, e vocês queiram tratar, e a gente coloca também em discussão, nesse momento também de compartilhamento e encerramento da roda. Eu vou direto passar para a apresentação do material e vou fazer, eu até falei anteriormente, mas talvez tenha sido no momento que eu não estava conseguindo a internet boa, mas eu vou fazer de uma forma ainda mais breve, justamente pelo fato da gente ter já perdido algum tempo com esses problemas técnicos. E, repito, peço desculpas aí por conta disso. Mas vamos lá. E aí vou aguardar, né, na medida que a apresentação for projetando algumas figuras, a audiodescrição da nossa colega professora Sandrine. Essa apresentação, nada, eu que te agradeço, Sandrine. Inclusão, princípios, legalidade e legitimidade, né, o que abre a nossa roda. A apresentação de slides segue com as seguintes formatações: fundo marrom degradê e letras pretas. Canto superior esquerdo em roxo. Segundo Congresso de Artes Manuais na Academia. Canto superior direito, retângulo com fundo branco, logo escrito em preto, Paineira Escola Waldorf. Abaixo, Grupo de Estudos Inclusão Escolar, Paineira Escola Waldorf. Ao centro, título: Inclusão, Princípios, Legalidades e Legitimidade. Abaixo, fotografia colorida, 4 bonecos de pano lado a lado com diferentes deficiências. Então, eu gostaria de iniciar minha parte falando um verso. A mão humana. Quem contemplar o homem com amor, descobrirá em suas mãos uma plenitude de mistérios que, de certo modo, poderão desvendar-lhes os enigmas da alma. Norbert Glass, né, escreveu o livro A Mão Revela ao Homem os 4 Temperamentos, que vale a pena nós estudarmos e lermos, né? E aí é maravilhoso ouvir todos os oradores que passaram ontem, quando o Gustavo traz a história dos detentos, de todas as histórias que teve, que foram belíssimas, mas a dele foi a que mais me tocou,
não é? Steiner fala que as mãos são os olhos do sistema rítmico, por isso que as mãos estão no meio, entre a respiração e a circulação sanguínea, não é? É nesse sentir quando a Nina traz o pensar, sentir e querer. Então, o trabalho manual tem toda ligação e toda aproximação com afetividade, com amor, com calor, não é? Sandrine, quer fazer? Esse slide, ele não tem imagens e segue em tópicos: educação especial, inclusão social e educação inclusiva. Enquanto Pode passar, Nina. Mônica, enquanto o Nandinho não volta, o Fernando não volta, de repente a Andréia e a Sandra, a gente começa a discutir os temas anteriores. O que seria essa inclusão? É a educação especial, né? O que seria a inclusão social e a educação inclusiva, né? De repente, a Andréia... Eu acho interessante isso, Sandrine, porque eu mesma, quando fui colocar o título dos tópicos avançados, eu não sabia que termo usar. Se era educação especial, se era inclusão social, se era educação inclusiva. Sabe, eu fiquei pisando em ovos. Será que eu estou falando um termo que já não deve mais usar? O que será que eu tenho que fazer? Então, eu acho interessante, porque nossa audiência ela é de muitas professoras e professores, para a gente também aprender os termos que devem ser usados e saber diferenciar um do outro. Se vocês puderem nos ajudar nisso, seria maravilhoso. Então, quando a gente está no ambiente escolar, a gente vai tratar da educação inclusiva. Que essa educação inclusiva hoje não quer dizer que seja só com a criança com deficiência, como a Mônica falou anteriormente. A gente vai trabalhar com a diversidade que tem na escola. E se tratando de uma escola Waldorf, né, a gente vai entender, a Luísa Lameirão fala muito, do indivíduo como único, como um ser único, né? E aí você precisa encontrar ações e atitudes para abraçar cada criança nessa diversidade que ela tem, né? Na diversidade do ambiente escolar. Então, a gente vai falar aqui de uma educação também para criança com deficiência, mas que tragam também, como o Nadinho falou lá atrás, como o Fernando falou, a necessidade que cada criança tem na sua individualidade. E aí, dentro disso, vem a educação especial, né? E a inclusão social. O que seria essa inclusão social? E aí, eu deixo para minhas colegas complementarem minha fala. Ô, Nina, você pode passar para o próximo slide, por favor? Então, nós vamos colocar um pouquinho sobre a questão da educação especial. O que acontece? Falar a fotografia rapidinho, Andréia. Esse slide é o slide 3, educação especial, abaixo, fotografia colorida, criança sentada em uma cadeira de rodas, segura um pincel, mulher ao seu lado, segura pincel com uma mão, e a outra segura a mão da criança. Ambos estão sorrindo. A educação especial, ela veio há muito tempo e vem se transformando durante as últimas décadas. O que acontece? Quando a gente vai falar em termos de legislação, na legislação brasileira ainda se usa o nome educação especial. Tanto que nós temos algumas políticas que já falam de educação especial na perspectiva da educação inclusiva, que tenta fazer essa ponte de uma educação para as crianças com deficiência, mas que ela se transforme em algo universal, né? Que a gente possa abranger não só as crianças com deficiência, mas as crianças com alguma dificuldade, as crianças que não consigam, através de problemas de aprendizagem, acompanhar a sua turma, né? E toda uma série de leis são colocadas, uma série de possibilidades são colocadas para que a escola possa fazer o melhor atendimento possível a essas crianças. Então, a educação especial, quando se coloca essa terminologia, é nesse sentido,
né, de que a gente possa realmente identificar a individualidade de cada criança e, a partir disso, fazer um planejamento dentro das possibilidades e habilidades que essa criança tem, né? Então, é nesse sentido a educação especial. Você pode passar, por gentileza? Bom, e aí eu queria colocar para vocês um pouquinho sobre o movimento de inclusão, né? Como eu falei no início, a gente passou por diversas possibilidades, né, de uma inclusão e começou na questão social, né, antes até de chegar na escola. Você quer descrever para a gente, Sandrine? Sim. Título: Inclusão Social. Abaixo, 2 fotografias coloridas sobrepostas. Fotografia 1, campo gramado. Pessoas com diferentes características físicas dão a mão em forma de círculo. Fotografia 2, desenho de pessoas representam a diversidade. E aí a gente chega na educação inclusiva, né? Nós sabemos, como eu falei com vocês, que esse movimento é um movimento muito maior do que a escola, né? Antigamente, mais para frente aí no slide vai ter para vocês um organograma que coloca como que foi a situação dessa educação inclusiva, dessa inclusão social. Antigamente nós tínhamos um período de segregação, né? Essas pessoas com deficiência, essas pessoas com dificuldades, elas eram colocadas a par mesmo da sociedade, né? Elas eram muitas vezes ignoradas por essa sociedade. E depois a gente passou... Quer falar, Mônica? Eu ia completar só o que você está falando, Andréia, que assim, ao longo da história já cresceu muito a respeito da inclusão. Nós ainda temos muitos passos para dar, mas já cresceu muito. Antigamente, né, bem antigamente, Idade Média, se você tinha um filho com problema que nascesse, era excluído, né? Era dado para doação, não se vivia junto com os ditos normais. Hoje a gente já tem a sala de aula em que a gente tem crianças de inclusão. Hoje nós já temos recebido crianças, né, de inclusão desde o maternal. E aí você acompanha a criança ao longo da vida escolar dela até no ensino médio. E é um trabalho para todos. É um trabalho para a professora, para a criança com necessidades especiais, para os alunos da sala e para os pais daquela sala também, né? Exatamente. E é interessante você destacar isso, porque a gente sabe que na história, né, existe até crianças assassinadas, né? Crianças colocadas em mosteiros para trabalhar quando maiores, né? Que as pessoas não conheciam, não viam essas pessoas, né? Eles ficavam por conta de trabalhos subhumanos, não eram nem considerados humanos. Nem convivia, né? Nem convivia. Nem convivia. Então, assim, se a gente for pensar, né, nesse processo todo, a gente pode dizer dessa exclusão, né? Depois veio uma segregação, onde sabia-se que eles existiam, mas eles ficavam ainda confinados em suas casas, muitas vezes em seus quartos, né? Eu me lembro assim de algumas situações da gente descobrir que existia um outro irmão, né, de um colega da gente que a gente nunca tinha visto, né? Então, assim, ainda a nossa geração pegou essa situação, né? E depois, logo em seguida, veio a integração, né? Que já foi um passo grande diante de tudo isso que a gente viveu, né? Nessa integração, as crianças começaram a ser vistas, as crianças começaram a conviver um pouco mais, né? Com suas famílias, com os seus familiares um pouco mais distantes, né? Já começaram a ser levados para aniversários, que era coisa que a gente não via antigamente, né? E nas próprias escolas, como um processo de integração. Vamos integrar esses alunos nas nossas escolas, mas em salas especiais, né? Nós ainda não tínhamos esses alunos dentro das salas
regulares. Nós tínhamos dentro das escolas uma sala separada onde eram colocados esses alunos. Muitas vezes com faixas etárias misturadas, né? Esse foi um período também da criação do grande boom das escolas especiais, né? Porque o sistema educacional brasileiro aceitava sim a matrícula dessas pessoas, desses alunos, mas eles ficavam segregados ainda, né? E é bom nós lembrarmos, Andréia, que são cidadãos com os mesmos direitos de autodeterminação e com as mesmas oportunidades disponíveis também dentro dessa sociedade na qual eles estão inseridos, não é? Exatamente. E aí, a partir de então, né, começa-se um movimento de inclusão, que de 30 anos para cá cresce muito, né? Muitas coisas são feitas, muitos congressos, muitas discussões para trazer à luz de uma possibilidade dessas pessoas realmente terem direito à autonomia, terem direito à participação, terem direito de se tornarem cidadãos da nossa sociedade. Pode passar. E aí, quem que é essa pessoa com deficiência, né? Pode passar, Nina. Pode passar, Nina. Deixa eu descrever rapidinho, meninas. Sim. Título: Quem é a pessoa com deficiência? Sigla PCD. Abaixo, retângulo com fundo rosa. 4 balões de fala com símbolos que representam as deficiências. Intelectual, silhueta, pessoa de cabeça dividida ao meio em preto e azul. Balão azul, física, silhueta, pessoa em cadeira de rodas. Balão lilás, visual, silhueta de pessoa em movimento com bengala na mão. Balão vermelho, balão amarelo e auditiva, silhueta de orelha cortada por uma linha, balão verde. Eu gostaria que vocês aí que estão nos assistindo, que vocês pensassem um pouquinho, um minutinho que seja. Quem é essa pessoa com deficiência para vocês? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho para vocês como que foi todo esse processo legal, né? Porque a gente já falou da perspectiva, né? A gente já falou um pouquinho também, vocês devem ter sentido na nossa fala, sobre os nossos sentimentos, né? Em relação a isso tudo, né? Quando a gente coloca a questão da Idade Média, da desconsideração dessas pessoas, né? Que, a nosso ver, hoje é um absurdo, né? Então é importante que a gente conheça legalmente também, porque foi um processo muito longo, né? Foi um processo de muitas mãos, de muitas falas, de muitos pensamentos, que fizeram com que a gente chegasse hoje onde estamos, né? E como a Mônica colocou no início, a importância da gente saber que nós já conquistamos muitas coisas, mas que há muito ainda por conquistar, né? Que a nossa batalha, que a nossa caminhada está só no início, né? Porque nós saímos de um patamar onde essas pessoas não eram aceitas, não eram vistas, e hoje em dia elas já são vistas e a gente sabe que elas não vão voltar para onde elas estavam. Então a gente precisa reconhecê-las como seres humanos que têm suas potencialidades. Então, isso é o mais importante no processo de inclusão. Isso é aquilo que a gente tem que lutar. Isso é aquela questão pela qual a gente tem que sofrer junto, a gente tem que estar junto, independente de termos situações de deficiência ou não, na nossa família, conosco mesmo, né? A diversidade humana, ela tem que ser aceita em todos os campos, em todas as áreas, né? A gente não pode deixar com que isso seja desconsiderado, né? Então, a gente trouxe aí para vocês a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, da ONU, em 2006, né? E depois vocês vão receber esses slides, eu não vou ficar lendo, eu vou só pincelar para vocês o que vem dizendo, mas essa convenção foi muito importante, né? Olha a data dela, 2006, né? Há 24 anos atrás, vai fazer 25 agora. Então, isso aqui foi o pontapé inicial, tá? Pode passar, Nina, por favor.
Bom, o Fernando foi colocando aqui para a gente algumas questões que são importantes no sentido da nomenclatura, né? A Mônica já colocou que é um cidadão, né, com os mesmos direitos de autodeterminação e usufruto que todos os outros na sociedade, e que uma coisa muito importante que é legal a gente destacar para vocês, que talvez não lidem com isso no dia a dia, é que deficiência não é sinônimo de doença, tá? Uma pessoa, ela pode ter uma deficiência e ainda assim ser uma pessoa com uma produtividade, uma pessoa com autonomia. Isso vai depender muito dos estímulos que ela recebe, né, para que ela possa estar atuando socialmente, para que ela possa estar participando da vida social e do seu contexto familiar, escolar, seja qual for, né? Pode passar, por gentileza. Pode passar, isso a gente já colocou um pouco. Né? É interessante que aqui ele destaca a questão da própria diversidade, né? Porque às vezes a gente pensa na deficiência, né? A gente fica muito com foco na deficiência, mas a gente esquece de todas as outras questões que são importantes, que é a questão da homofobia, por exemplo, que é a questão, né, das pessoas que têm alguma relação com as relações étnico-raciais, né? Isso tudo está dentro da diversidade humana, né? Isso tudo tem que ser discutido por pessoas que querem saber e querem defender a inclusão. A gente não pode deixar de lado as questões de gênero, a gente não pode deixar de lado as questões étnico-raciais, a gente não pode deixar a gordofobia, né? São tantas outras áreas que podem ser englobadas nesse mesmo movimento de inclusão social, né? Pode passar, por gentileza. Aí a gente já falou um pouquinho para vocês, né? A questão da segregação, da exclusão, da integração e, finalmente, a inclusão que a gente tem tentado trabalhar, né? Como o Fernando colocou aqui para a gente, é um longo processo de luta e mobilização no campo dos direitos humanos, né? Mais que qualquer outra coisa, é importante que a gente saiba do nosso papel social enquanto pessoas que defendem esse movimento, né? Que defendem a importância de que todos tenham direitos iguais, né? Então, eu acho que essa é uma mensagem que tem que ficar muito clara e muito forte para todos nós, né? De que, independente de qualquer condição que tenhamos, a gente tem que lutar para que essa inclusão e para que essa diversidade humana seja respeitada. Pode passar, por gentileza. Fernando voltou? Está ouvindo a gente? Sim, conseguiu. Quer continuar, Fernando? Não conseguiu, Fernando? A internet do Fernando hoje está brincando com ele, hein? Não tem problema não, Fernando. A gente Bom, vai então vamos continuando, Mônica. É. Bom, então isso também a gente já colocou para vocês, né? A questão delas serem invalidadas pela sociedade, que foram excluídas durante todo o processo histórico, né? Exterminadas, né, André? Olha que palavra forte. Exterminadas, exatamente. O quanto que isso foi difícil, né, no nosso processo histórico, mas essa mudança foi importante também para que a gente, eu acredito sempre que a história nos ajuda a não cometer os mesmos erros, né? Então, que a gente saiba que isso aconteceu, que isso foi uma realidade, para que a gente não cometa mais esses erros, né? Para que a gente possa ser defensor de que essas coisas não vão mais acontecer. Sandrine? Fotografias coloridas sobrepostas. Primeira margem superior. Título em preto, dia 13 de dezembro, Dia Mundial da Pessoa com Deficiência. Abaixo, da esquerda para a direita, não, nós pulamos. Não.
É fotografia dividida em 4 partes. Primeira coluna, margem superior esquerda, em azul. Exclusão. Círculo cinza. Dentro, silhueta de homens e mulheres com as mesmas características. Fora, ao redor do círculo, silhueta de pessoas com deficiência. Abaixo, integração em azul. Círculo cinza, silhueta de homens e mulheres com as mesmas características. Dentro, outro círculo branco. Silhueta de pessoas com deficiência. Margem superior direita, segregação. Círculo cinza, dentro, silhueta de homens e mulheres com as mesmas características. Ao lado, outro círculo, silhueta de pessoas com deficiência. Abaixo, inclusão. Círculo cinza, dentro, silhueta de homens, mulheres e pessoas com deficiência. Esse é o organograma que eu falei com vocês. Esse organograma é muito significativo para quem estuda inclusão. E espero que seja significativo de agora para frente para vocês também. Né? A primeira palavra lá em cima, exclusão. Percebam como é a sociedade nessa época. Né? As pessoas típicas que nós chamamos, né? Que são as pessoas ditas normais. Essas pessoas típicas, elas estão dentro do círculo social. Né? E as pessoas com deficiência, elas estão a par dessa sociedade, né? Como eu e Mônica colocamos no início. E aí depois passa-se um outro processo, que é o de segregação, onde essas pessoas já são vistas, mas elas continuam lá dentro dos seus quartos, não saem de casa, né? A sociedade continua ali fechadinha com as pessoas típicas, e essas outras pessoas, né, que têm alguma deficiência ou alguma dificuldade, estão ali segregadas. Na integração já acontece o que nós contamos para vocês, né? Essas pessoas com deficiências, elas são inseridas na sociedade, mas elas continuam segregadas, elas continuam separadas no seu círculo ali, né? De iguais. Então, e aí nós chegamos ao ideal, né? Ao que nós queremos trabalhar para que aconteça cada vez mais, que é a inclusão, onde existe um círculo apenas, com todas as pessoas sendo consideradas e com todas as pessoas sendo respeitadas dentro da sua diversidade humana. Sandrine, você quer fazer a descrição para a gente? Sim. Margem superior esquerda, título em preto. Capacitismo. Mulher branca, cabelos loiros, em cadeira de rodas. Sorri. Balão de fala oval, fundo verde, texto em preto. Não use pessoas com deficiência com objetos de sua motivação. Não, eu pulei de novo, gente, o do capacitismo, tá? Desculpa. Mulher em cadeira de rodas, sorri. Balão de fala retangular, fundo lilás, texto em preto, em tópicos. Faculdade, trabalho, ir ao banco, encontrar o Beto, meu Deus, será que darei conta de tudo isso? Quadro 2, homem aponta o dedo para a mulher, semblante espantado, balão de fala retangular, fundo lilás, texto em preto, tadinha, tão jovem e bonita, presa em uma cadeira de rodas. Capacitismo, Sandrine, primeiro você. Mulher branca, cabelos loiros em cadeira de rodas, sorri. Balão de fala oval, fundo verde, texto em preto. Não use pessoas com deficiência como objetos de sua motivação. @janela da Pati. E hoje, gente, veio agora esse nome capacitismo, que não é nada mais, nada menos do que a discriminação de pessoas com deficiências. Quando a gente conversa com pessoas que são cadeirantes, ou com deficiente físico ou visual, a primeira coisa que eles falam: não precisa ter pena de mim. Eu não sou um coitadinho, eu não sou coitado. Eu tenho as minhas limitações, como todos nós temos, como vocês todos têm, mas vivo a minha vida, como vocês também. E se nós nos perguntarmos, quem de nós não é deficiente? Que tipo de deficiência que nós estamos falando, né? Então,
O capacitismo agora é até um assunto que o nosso grupo quer estudar um pouco mais, até para nós adentrarmos e percebermos, né, a profundidade desse termo. Pode passar, Nina. Mônica, posso fazer uma pergunta? Pode. Eu não entendi muito bem. A moça loira está falando assim, não use pessoas com deficiência como objetos de sua motivação. Isso quer dizer o quê? Que a pessoa como é que vocês falaram? Típico? É isso o termo adequado? Típico. A pessoa típica, ela vê uma pessoa com alguma deficiência e fica querendo ajudar, é isso? Motivado a ajudar porque aquela pessoa tem uma especificidade, é isso? É isso que quer dizer capacitismo? Tem vários caminhos, né, Nina? Por exemplo, eu trabalho com a dança em cadeira de rodas, né? Então, a gente tem atletas mesmo da Confederação Brasileira de Dança Esportiva em Cadeira de Rodas. E é muito comum a gente falar assim, olha, mas se aquele atleta deficiente dança, você precisa ser como ele, né? Você está usando, né, uma capacidade que ele tem, né, de uma motivação talvez que desnecessária, né? É naquela construção. E eu acredito, eu acho que cada um vai trazer aqui uma maneira de compreensão desse capacitismo. Eu entendo tanto que hoje, para mim, é tão natural ver uma pessoa em cadeira de rodas dançando que eu já não espanto mais. Mas o ano passado, ano retrasado, né, a gente trouxe o evento internacional aqui para Juiz de Fora de dança, e muitas pessoas ainda quando vêm acham aquilo um absurdo, assim, um absurdo, com espanto, olha com espanto, nossa, como que uma pessoa em cadeira de roda pode dançar? Eu tenho um professor na rede, Andréia e eu somos colegas da rede também, e tem um professor da rede, ele tem uma autonomia, assim, maravilhosa, né, naquilo que ele faz, naquilo que ele busca, no trabalho que ele executa, e ainda tem gente que tem um olhar ainda para ele, achando que... É como nesse outro slide aqui. A moça da cadeira de roda tá preocupada com um monte de coisa que ela vai fazer. E a pessoa só está olhando para a cadeira de roda, é isso? Exatamente, Nina. Exatamente. Nina, o capacitismo não é nada mais, nada menos do que a discriminação e o preconceito social contra as pessoas com alguma deficiência. Entendi. Entendeu? Muito obrigada, queridas. Sou leiga total nesse... Não, estamos lugar, aqui todo mundo junto. No mesmo caminho, no mesmo barco. Vou estudar com vocês. Mudei de slide agora. Seja bem-vinda. Então, eu agora posso falar um pouco, Andréia? Pode. Aí depois vocês vão me ajudando, Sandrine e Sandra. Então, como que é realizada a inclusão na pedagogia Waldorf? Vamos só ler isso para a gente trazer o assunto para nós. Fala-se da importância do olhar individualizado do educador, instigando o mesmo a se atentar na sua prática, a fim de satisfazer as necessidades educacionais especiais do aluno. A pedagogia Waldorf acredita que a atenção e o direcionamento pedagógico correto faz com que qualquer pessoa, com ou sem deficiência, se desenvolva de forma integral. Então, quando nós recebemos lá no maternal já uma criança com necessidades dentro da pedagogia Waldorf, a gente vai mais profundo, né? A gente fala, eu e Nina, que seguimos aí o caminho também da pedagogia curativa, às vezes com outros colegas presentes, nós falamos que são crianças com necessidades anímicas especiais, não é? Então, essa criança, ela vai ter que ser olhada de forma diferente, né? O conteúdo, tanto o conteúdo de currículo mesmo,
quanto toda a linha de tricô, de crochê, de bordado, de ponto cruz, de meia de 5 agulhas, costurar, fazer a costura, todo trabalho manual para criança terá que ser um trabalho adaptado. O professor o tempo todo tem que recriar, né? Desenvolver. O que é esse desenvolver? É tirar o véu. É como se a gente fechasse os olhos e imaginasse panos de seda caindo e nós tendo que tirar o véu de cada criança, achando esse caminho da criança, né? Ontem, Nina também falou, outros colegas falaram aí. A gente tem que contar com a retrospectiva. Então, de noite, faço a retrospectiva, vejo o que eu consegui caminhar com a minha criança, peço ao meu anjo da guarda para encontrar com o anjo da guarda dessa criança, para que eu possa ver e descobrir o caminho daquela individualidade, né? E o tempo todo nós não podemos esquecer de dialogar com todos, desde o colaborador que está lá no portão, que vai receber aquela criança, que vai chegar de muleta, que vai chegar de andador, que vai chegar de cadeira de roda, até dentro da sala de aula. Então, é um trabalho conjunto de todos, do colaborador do portão, do colaborador da cozinha, de todos os professores daquela sala e principalmente daquelas crianças daquela sala. São muitas vezes aquela constelação de crianças que nos ajudam a enxergar o caminho daquela criança que está conosco. Os pais fazem a grande diferença também, mas não é só, como falamos anteriormente, não é só o pai da criança especial, são os outros pais, as outras famílias. E cada dia, é como se a gente imaginasse cada dia de aula um quebra-cabeça. Então, cada dia a gente vai lá e põe a peça do quebra-cabeça. Vai ter erros? Muitos. Vai ter tentativas o tempo todo, mas esse é o processo da experiência, né? É cada dia, paulatinamente, com calma e enxergando a criança. O mesmo trabalho que você faz com autista, depois a Andréia também vai trazer um pouco das entrevistas, eu também fiz, eu e a Andréia, as entrevistas, os professores mesmo falaram, você dá o tricô para um autista, é um caminho. Às vezes você tem outra criança autista, é um outro caminho. Ninguém tem receita pronta. Se hoje alguém veio aqui querendo resposta, depois pode passar para mim, porque resposta nós não temos para nada. Nós temos caminhos, possibilidades, né? André, você quer entrar com as entrevistas? Podíamos entrar. Bom, eu trouxe a princípio para vocês um verso de Richard Gordon. Através das nossas mãos, podemos canalizar o amor existente em nossos corações, no sentido de aliviar o sofrimento daqueles que nos rodeiam. A gente refletir, pensar um pouquinho sobre isso, né? A importância desse trabalho manual que pode muitas vezes aliviar o sofrimento, né, daquele que está fazendo, daquele que recebe esse trabalho e da importância que vai ter isso para a vida desses alunos. Bom, nós realizamos uma pesquisa com alguns professores, nós fizemos uma pesquisa por amostragem, porque o tempo era muito curto, né? Convidamos alguns professores para responder para a gente algumas questões sobre o trabalho manual na escola Waldorf e algumas concepções que eles tinham, né? Então, nós fizemos 2 perguntas iniciais, que são: o que é ensinar para você e qual a coisa mais importante quando você atua diante da sua sala? Essas 2 questões, elas trazem para a gente um pouquinho da concepção de educação que esse professor tem,
né? O que ele pensa quando ele está diante dessa criança? O que ele pretende? Como que ele quer alcançar essa criança? Né? E aí eu separei 2 respostas aqui e vou lê-las para vocês, tá? Porque foram 2 respostas que realmente nos chamaram muita atenção. Ensinar para mim é uma alegria, é a coisa mais importante da minha vida. É um constante reaprender, redescobrir juntos, ensinando a aprender não só de aprender o assunto da aula, mas sim a observação do outro, de estar atento às mudanças e auxiliar o outro no que for possível. Olha que concepção bonita de educação, né? E aí a professora ainda prossegue dizendo: primeiro, o compromisso com a verdade. O que eu quero quando eu atuo em sala de aula é o meu compromisso com a verdade. Interesa de estar perante eles, perante os meus alunos. É um ato ético e político. Reconheço a responsabilidade perante o meu trabalho e o meu lugar de fala, estando atento aos valores e às mudanças que acontecem com os meus alunos. Olha que bonito isso, né? O quanto que existe uma leitura poética desse ato de ensinar, né? O quanto que a gente pode se colocar no nosso lugar de fala, no nosso lugar, na nossa individualidade e, ao mesmo tempo, estar presente, né, na vida dessas crianças. Esse é o professor Waldorf, né? Esse é o professor que se entrega por inteiro, né? Já as perguntas 3, 5 e 6, elas vêm falar para a gente um pouquinho sobre os dados específicos dos trabalhos manuais. Eu vou ler as perguntas para vocês, tá? A pergunta 3. Você participa das aulas de artes manuais ou as ministra? A pergunta 5. Já teve em sua sala alunos com dificuldades em realizar os trabalhos? Ou seja, sem habilidades para a realização dos trabalhos manuais? E a pergunta 6. Já teve em sua sala alunos com deficiência, PCD, que apresentam dificuldades específicas em realizar os trabalhos relacionados à deficiência? E aí, essas 3 perguntas, quando a gente foi fazendo um compilado das respostas, a gente descobriu o seguinte, que todos os professores pesquisados responderam para a gente que ministram as aulas de artes manuais, né? Descobrimos também que eles colocaram que sabem de algumas escolas onde existe um professor específico de artes manuais, mas que não é o caso das escolas onde eles trabalham, né? E eles colocam e dizem que tem um entendimento de que é possível, de que é preciso que as pessoas, os professores que estejam ministrando essas aulas, que eles colham as habilidades desses alunos, né? Porque nem sempre a gente consegue descobrir de cara o que o aluno sabe fazer, o que ele faz de melhor, né? Que o papel desse professor em sala de aula é estimular esses trabalhos da forma como cada aluno consegue fazer. E isso é importantíssimo isso ser levado em consideração, né? Porque a gente não pode ter um padrão, a gente não pode seguir um padrão, seguir uma meta para todos da mesma forma. Mesmo porque, se a gente for pensar naquela situação lá de diversidade que a gente comentou, às vezes o aluno nem tem deficiência, mas ele tem uma dificuldade ou outra, né? E olha a importância da gente levar em consideração essa individualidade. Então, isso apareceu muitas vezes nas respostas, que os professores tem que ter essa percepção de trabalhar com os alunos as suas dificuldades e o professor tem que ser extremamente criativo, porque ele vai precisar trabalhar essas dificuldades e vai precisar criar possibilidades para que todos os alunos participem e consigam administrar esses trabalhos, né? Que nem sempre vai ser fácil,
mas é possível, né? E aí, Andréia, o que a gente fica muito latente quando você fala, e que a gente fica pensando, o ser humano não vem pronto. Nenhum de nós viemos prontos. Precisamos dos nossos pais, precisamos dos nossos professores, não é? E aí agora nós estamos em outro papel. Agora nós estamos no papel desse que vai ajudar a mostrar o caminho, que vai conduzir essa criança, né? Isso é muito importante. Exatamente. Olha só, deixa eu trazer uma observação aqui. Tem gente agradecendo e o Fred fala assim: olhar com o que ele traz, deve ser a criança, né? Não o que lhe falta. E aí eu queria trazer uma questão que eu acho que é um objeto de pesquisa para nós. Se a gente não tensionar, né? Eu lembro de uma vez que a professora Vandelisa, que é uma professora Waldorf famosa, trabalha nos seminários de pedagogia Waldorf, uma vez ela subiu na cadeira e disse assim: oxalá um dia vocês tenham tantas crianças de inclusão em sala de aula que será impossível vocês fazerem tudo igual para todo mundo. E isso tensiona a nossa concepção de currículo, porque a nossa concepção de currículo, ela vem, digamos assim, de uma... Vou usar um termo que a gente usa muito na pedagogia Waldorf, na antroposofia, de uma alma do intelecto. O que o intelecto quer? Quer que todo mundo faça tudo igual ao mesmo tempo, né? Que é uma normalização, uma uniformização. E eu acho que as crianças da inclusão podem ser, por exemplo, aquele lugar onde a gente é capaz de trabalhar na singularidade. Né? E eu tinha uma amiga muito tempo, muitos anos, 30 anos atrás, ela trabalhava nas APAES. E ela falava assim: todas as crianças deveriam ser como das crianças das APAES. Ou seja, você vê o que aquela criança pode e, a partir dela, você propõe a atividade. Não cria um modelo, não é? Uniforme, para que todos ou fiquem acima do modelo ou abaixo do modelo. Eu acho que é esse pensamento que o currículo da educação steineriana tem que honrar, né? O pensamento da singularidade que ele se propõe através de uma educação para a liberdade. Se todos precisam fazer a mesma coisa na mesma hora, do mesmo jeito, que liberdade que é essa, caramba, não é? Então, queria já passar a palavra para vocês para uma última rodada de conversa, porque temos agora 12 minutos para encerrar. Ô, Nina, pode falar. Inclusive, Nina, a próxima pergunta diz exatamente sobre isso que você colocou. Ela vem perguntando o seguinte para os professores: como consegue fazer com que todos os alunos façam os trabalhos manuais? E aí, em quase todas as respostas, os professores colocam partindo da onde os alunos sabem. Olha que lindo isso, né? Que sintonia entre o que você coloca sobre a importância do currículo Waldorf e o que já é feito nas nossas escolas. Mas, né? Então, tem uma questão que eu entendo, mas se todas as crianças precisam fazer a meia no 5º ano, como a gente vai ver daqui a meia hora no nosso... Se existe um padrão de meia, se existe já um objeto, mesmo que eu adapte para o aluno de inclusão ou para aquele aluno que nunca fez tricô e chegou na 5ª série na educação steineriana, mesmo que eu faça isso, a sombra da norma vai estar ali. Então, como é que a gente compõe um currículo que não tenha esses objetos modelos, para que a criança não possa
nem a oportunidade de saber, eu precisava fazer uma meia e fiz uma cobra, né? Como a gente acabou de ver a Patrícia Giuliani mostrando. Então, eu acho que a concepção do currículo ela tem que se descolar de determinados modos de pensar que são normativos. Né? Enfim, é só uma discussão que me aquece muito há muito tempo. E outra coisa, Nina, André, todos os presentes, os alunos nos tiram da zona de conforto. Às vezes você já está com tudo bonitinho, tudo planejado, de repente aquilo faz uma reviravolta, você fala, e agora? Me perdi. Você se perde, olha para as crianças com calma e você consegue achar o caminho novamente. Então, essas crianças olham para a gente e falam, dá jeito, vamos correr, faz alguma coisa, muda essa postura, não é? Então, isso é muito importante e muito interessante, porque as crianças vêm para a nossa vida também para nos ajudar, e a gente acha que a gente que ajuda eles, né? Eu acho assim, não há educação steineriana sem uma antroposofia da imanência. E quando a gente vem com um corpo duro, planejado, e quer imprimir aquele nosso planejamento no real, o real, ele diz, não, eu vou fazer, e aí você tem que fazer o quê? Como professora Waldorf, né? que realmente pratica uma educação steineriana. Você tem que treinar. Em vez de planejar, você tem que treinar. Treina, estuda. Faz o que a professora Mônica Reis sugeriu. Ao dormir, pensa, leva essas imagens para o sono. Por quê? Porque na hora que você estiver na imanência da aula, o pensamento intuitivo vem, e aí você tem um corpo suficientemente vibrátil, suficientemente flexível para ter uma ideia pedagógica. Eu acho que é isso que a gente tem que caminhar para se exercitar, não é? E vem. E vem, né, Nina? Vem. Queridas, queria agradecer demais. Nós que agradecemos. Só temos a agradecer. Obrigada. Um abraço. Tchau, gente. Obrigada.